Hoje vamos abordar a arrecadação de impostos e como a curva de Laffer influencia nisso. Os objetivos são: 1. Construir um modelo matemático, representar a relação entre taxas de impostos e a arrecadação de forma quantitativa e visual, utilizando a curva de Laffer como base teórica. 2. Simular dados. Implementar um modelo de Python para simular a arrecadação em diferentes cenários fiscais. 3. Visualizar dados. Gerar gráficos que ilustrem a curva de Laffer, destacando a alíquota que maximiza a arrecadação. 4. Interpretar resultados. Analisar os resultados obtidos para determinar a alíquota ideal de impostos e discutir como mudanças fiscais podem impactar a arrecadação e a economia. 5. Comunicar os achados. Apresentar o projeto em um vídeo que combine elementos técnicos e visuais, com explicações claras e atrativas, para transferir os conceitos e resultados de forma acessível e interessante. Conectar teoria e prática é o sexto e último tópico, que é demonstrar como o conceito da curva de Laffer pode ser utilizado como ferramenta prática para a tomada de decisão em políticas fiscais. Coluna de Laffer. A coluna de Laffer é um conceito que descreve a relação entre a alíquota de impostos, ou seja, o percentual de tributos cobrados pelo governo, e a arrecadação tributária total. O ponto central da curva de Laffer é que há um nível de tributação que maximiza a arrecadação. Se a alíquota de impostos for zero, o governo não arrecada nada. Por outro lado, se a alíquota for 100%, as pessoas e empresas perderão um incentivo para trabalhar, produzir ou investir, também resultando em arrecadação nula. Entre esses dois extremos, existe uma taxa intermediária, conhecida como alíquota ótima de imposto, na qual a arrecadação governamental é maximizada. Na prática, a curva de Laffer é usada para entender os efeitos de diferentes políticas fiscais. Governos podem utilizá-la como ferramenta teórica para identificar a alíquota que maximiza a arrecadação sem causar efeitos negativos na economia, como a diminuição do trabalho ou do investimento. Se os impostos forem muito baixos, o governo arrecada pouco. Se forem muito altos, a arrecadação também pode cair, porque desincentiva a produção e o consumo. Análise de arrecadação de impostos com o Google Colab. Nesse contexto, ferramentas desenvolvidas com o uso do Google Colab permitem analisar e prever a arrecadação de impostos de forma eficiente. A metodologia aplicada combina técnicas computacionais e modelos matemáticos para abordar problemas reais de planejamento fiscal, destacando sua relevância prática na formulação de políticas fiscais mais eficazes. Afinal, o Google Colab é uma ferramenta gratuita baseada na nuvem que permite criar, compartilhar e executar notebooks em Python com recursos de computação poderosos, facilitando análise de dados, aprendizado de máquina e projetos colaborativos. Vemos então o previsor de arrecadação. Por meio da programação desenvolvida no projeto, foram gerados dados fictícios para simular padrões realistas de arrecadação tributária ao longo do tempo. No contexto do projeto, os dados dos anos de 2015, 2016 e 2023 foram criados utilizando distribuições aleatórias para representar valores mensais de arrecadação. Essa abordagem reflete a variabilidade observada em situações reais, onde as receitas podem variar devido a fatores econômicos sazonais. Para modelar os dados, foi utilizada a técnica de ajuste de uma equação polinomial de grau 1, reta, para os valores de arrecadação mensal. Essa escolha permite capturar as tendências lineares subjacentes nos dados. Além disso, a arrecadação total de cada ano foi calculada usando integrais, o que fornece uma estimativa cumulativa das receitas anuais. Dados fictícios para setembro de 2024 foram usados como base para projetar a arrecadação de outubro de 2024 até outubro de 2025.
As projeções foram feitas calculando a média das taxas de crescimento, observadas em 2015 e 2016, aplicando essa taxa às receitas de 2023. Esse método combina dados históricos com uma abordagem simples de previsão. Além disso, gráficos foram gerados para ilustrar as arrecadações mensais de 2015, 2016 e 2023, bem como as projeções para o período de 2024 a 2025. Esses gráficos são fundamentais para visualizar os padrões de arrecadação e as tendências futuras, fornecendo uma base para análises mais detalhadas sobre políticas fiscais e planejamento tributário. Gráfico. O gráfico gerado mostra a arrecadação mensal de impostos de 2015, 2016 e 2023, além das projeções para outubro de 2024 a outubro de 2025. A variabilidade nos dados fictícios reflete as flutuações econômicas e padrões sazonais reais. Os gráficos ajudam a visualizar os padrões de arrecadação e as tendências futuras, servindo como base para análises detalhadas sobre políticas fiscais e planejamento tributário. Cálculo. O cálculo de integrais pode ser realizado tanto de maneira simbólica quanto numérica. No exemplo apresentado, utilizamos a biblioteca SIMP para calcular a integral simbólica, fornecendo uma expressão exata. Paralelamente, a integral definida, que possui um intervalo específico, é calculada numericamente, permitindo avaliar o valor aproximado da área sob a curva dentro de um intervalo determinado. Ambas as abordagens são apresentadas para ilustrar os conceitos matemáticos na prática. Visualização. Curva de Laffer e seus efeitos na arrecadação. A ideia central da curva é que existe uma taxa de imposto ideal que maximiza a receita fiscal. Taxas muito baixas resultam em pouca arrecadação, enquanto taxas muito altas podem desincentivar a produção e o consumo, reduzindo a receita. 1. Definição da função. A definição da curva de Laffer calculada a receita fiscal com base na taxa de imposto aplicada. 2. Geração de dados. Valores fictícios são gerados para taxas de impostos variando de 0% a 100%, utilizando NP vezes Linspace. 3. Visualização. A curva de Laffer é representada graficamente com o auxílio da biblioteca e o gráfico inclui uma linha vermelha tracejada que indica a taxa teórica ideal de imposto, 50% neste exemplo, onde a receita fiscal é maximizada. Interpretação. 1. Região de aumento da receita, lado esquerdo em verde. Nesta região, o aumento das alíquotas de impostos leva a um crescimento na arrecadação fiscal. Isso ocorre porque a carga tributária ainda não é suficientemente elevada para desincentivar a produção, consumo ou investimentos. 2. Ponto de maximização da receita, que é o pico da curva. Esse é o ponto ideal onde a arrecadação fiscal é maximizada. É o equilíbrio entre arrecadar mais sem desestimular a atividade econômica. Além desse ponto, a arrecadação já começa a cair. 3. A região de declínio da receita, que é o lado direito em vermelho. Nesta área, o aumento das alíquotas de imposto causa queda na arrecadação fiscal. Isso ocorre porque impostos excessivamente altos desestimulam o trabalho, produção, consumo ou até incentivam a evasão fiscal, reduzindo a base de arrecadação. O total. O último código aborda um modelo de arrecadação de impostos ajustados pela curva de Laffer, usando integrações simbólicas para calcular a arrecadação total e projetar receitas futuras. Ele emprega uma função quadrática simplificada para representar o impacto das alíquotas de imposto sobre a arrecadação, seguindo a abordagem de ajustes em funções matemáticas baseados em dados fictícios para modelar cenários econômicos. 1. A função da curva de Laffer é ajustada para representar a arrecadação fiscal ajustada a uma taxa de imposto constante, assumida como 50% nesse exemplo. 2. Integrações simbólicas são aplicadas para calcular a área sobre a curva de arrecadação ajustada,
representando a arrecadação total de períodos específicos, como os anos de 2015, 2016 e 2023. 3. A partir de dados ajustados, o código projeta a arrecadação para o período de outubro de 2024 até outubro de 2025, utilizando a taxa média de crescimento observada nos anos anteriores e considerando os efeitos da curva de Laffer. Este processo de modelagem evolui exemplos anteriores, aplicando integrações simbólicas e funções ajustadas a dados de arrecadação. A visualização final destaca a arrecadação ajustada nos períodos passados e a projeção futura, mostrando como a curva de Laffer pode ser utilizada no planejamento tributário. A curva de Laffer, no gráfico, representada pela função curva de Laffer, taxa de imposto, ajusta a arrecadação com base na taxa de imposto aplicada, refletindo a teoria de que as taxas extremas podem reduzir a receita devido ao impacto na disposição dos contribuintes em pagar. Neste modelo, foi considerada uma taxa fixa de 50%, e a arrecadação ajustada é calculada pela função arrecadação ajustada, que reflete os efeitos da curva nos valores mensais de arrecadação, gerando estimativas mais precisas da receita tributária. Para determinar a arrecadação total anual, foram utilizadas integrais simbólicas para somar os valores ajustados ao longo dos anos de interesse, 2015, 2016 e 2023. Essa metodologia permite calcular a receita acumulada considerando os efeitos da curva de Laffer, fornecendo uma visão detalhada e ajustada do desempenho fiscal em diferentes períodos. O modelo projeta a arrecadação para os próximos 12 meses, outubro de 2024 a outubro de 2025, com base na taxa média de crescimento dos anos anteriores e ajustada pela curva de Laffer, proporcionando estimativas futuras fundamentadas no histórico e em ajustes teóricos. A visualização gráfica apresenta gráficos comparativos entre os anos passados, 2015, 2016 e 2023, e as projeções para 2024 a 2025. As áreas sob as curvas representam a arrecadação total ajustada, permitindo uma análise visual clara do impacto da curva de Laffer na arrecadação tributária ao longo do tempo. Por fim, temos a conclusão. A modelagem da arrecadação de impostos ajustada pela curva de Laffer permitiu analisar como diferentes taxas de impostos influenciam a arrecadação ao longo do tempo. Utilizando integrais simbólicas, calculamos a arrecadação total ajustada para os anos de 2015, 2016 e 2023 e projetamos então valores futuros para 2024 a 2025. A visualização gráfica comparou os dados históricos com as projeções, destacando as flutuações econômicas e padrões sazonais. Os resultados fornecem insights valiosos para o planejamento tributário, auxiliando na tomada de decisões sobre taxas de impostos e estratégias fiscais.